Atualmente, com 60 anos, a paróquia São Sebastião brilha imponente no centro de São Bento, cidade do interior da Paraíba. Por fora, a torre de 20 metros impressiona. Ao entrar, as colunas e arcos românicos encantam. Cada detalhe a torna única. O Templo de São Sebastião é hoje um dos principais cartões postais do município. Mas antes de se tornar um dos símbolos de São Bento, uma longa trajetória foi percorrida. O início dela começou há muito tempo, no ano de 1855. Neste ano, um surto de cólera castigava os habitantes de uma área rural que pertencia a Brejo do Cruz. O lugar se chamava Taquarituba, e lá poucos recursos existiam para combater a doença. Com a medicina escassa, restava à população recorrer à fé. Clamor, orações e promessas eram sempre apeladas em momentos como este. Um homem que também sofria os males da doença, conhecido como Zeca da Cruz, prometeu fazer a doação de uma imagem de São Sebastião caso fosse curado. Ao conseguir a graça, Zeca cumpriu a promessa e levou a imagem para um cemitério localizado na Taquarituba. Os indícios históricos levam a crer que o milagre ficou muito conhecido, e a devoção a São Sebastião, que já era bastante recorrida, crescia cada vez mais. Os habitantes do local passavam a ter devoção a um santo em comum, e o desejo de construir um lugar de oração era frequentemente comentado. Após muita insistência, em 1859, começaram a construir um oratório no povoado São Bento, local onde hoje fica situada a Praça Álvaro Silva. O padroeiro São Sebastião, que já havia sido escolhido, foi levado em procissão do cemitério na Taquarituba até o oratório. Aí tem o altar assim, e tinha a calçada cheia de degrauzinho. A frente era para o lado do fórum. As janelas daquele lado e daquele lado ali. Lá para o lado de Dona Neném, ali para onde farrou as festas, né? Não tinha janela ali, era o altar, que era de costa. E a frente para o lado do fórum. Tinha a calçada bem alta, assim, com o degrauzinho. Tudinho. Mas tudo tijolado, não tinha cimentado não. Era tudo em tijolo. Era um tijolo que fazia assim, bem lisinho. Em 1896, foi feita uma ampliação no oratório. Neste mesmo ano, foi realizada a primeira missa no local. Com o passar do tempo, o espaço ficou pequeno para a quantidade de fiéis, e o anseio de construir um lugar maior se tornou possível quando, em 1903, Manuel Vieira e Maria Vieira doaram todo o terreno que a cercava. Em 1953, após uma visita do bispo Dom Zacarias Rolim de Moura, decidiram erguer uma outra igreja. 3 anos após, começa a construção da nova igreja, onde está situada atualmente. Ele doou, ele e esse catônico que era da família dele. Foi doado, essa terra foi eles que doaram. Porque o padre achava lá muito pequena, né? A comunidade foi aumentando, a igreja foi ficando pequena e ele queria uma maior. Aí pediu para trazer esse terreno aqui e tirar para a igreja. A igreja de lá da Rua Velha só foi derrubada depois que essa aqui começou. Aí depois que começou a primeira missa aqui, aí deram início de marchar de lá. Construir no vazio da igreja, construir a praça. No ano de construção da nova igreja,
Todos os processos eram feitos de forma braçal e com a ajuda de animais. A gente não tinha carro, não tinha carroça, era burro. Os burros botavam uns caixãozinhos, né? E colocavam o material para tanger, para as construções. Meu pai bateu no tijolo, telha, na oleria de Severino Rosendo, que se chama Severino Rosendo, era o pai de Curau. Aí a gente trazia de lá para aqui, cavava a licença e a gente trazia o material nesses burros. Água, que era nos barris, não tinha esse negócio de carro para trazer, tudo era em burro. E então meu pai tinha assim, ele tinha uma tropa de burro para trabalhar nas construções. Aí a gente, teve um tempo que o pai tinha nós três mais velhos, eu, minha irmã e o irmão. Arrumava lá o material, botava nos animais e trazia. Despejava aqui, areia, barro, tijolo, telha, tudo a gente trazia e colocava aqui no setor, né? E os trabalhadores cavando o alicerce. E nós era quem conduzia esses animais com esse material. Meu pai tinha nós para trabalhar com esses animais. E botemos o material da construção todinha. Até quando construiu, rebocou, bateu o sino e celebrou a missa. Enquanto a nova capela era construída, os encontros e celebrações eram realizados na escola Fausto Meira. Em 1957, com a igreja ainda em construção, foram realizadas primeiras celebrações. Em 1959, é erguido o altar-mor, e aos poucos a igreja tomava forma. Cada obra que era realizada revelava o desejo incessante dos fiéis em ter uma paróquia no município. Este sonho se tornou realidade em 13 de janeiro de 1960, alguns meses após São Bento conquistar a independência. Nesta data, o bispo diocesano Dom Zacarias decreta a criação da paróquia São Sebastião, momento marcado por muita felicidade para os fiéis católicos de São Bento. Recém-nomeada paróquia, uma nova trajetória começa na primeira igreja da cidade. Padre Sandoval Ferrer, vigário de Brejo do Cruz, foi o primeiro administrador. Já conhecido pelos fiéis, Sandoval deu início às aquisições do templo. Em 1963, as bancadas foram adquiridas através de doações dos fiéis. Neste mesmo ano, Padre José Zélio assume a administração e se torna o primeiro sacerdote a residir na cidade. 3 anos após, Padre José Gonzalez assume a paróquia e permanece no cargo até 8 de agosto de 1968. Depois de um semestre no seminário, eu pedi a Dom Zacarias para ir à paróquia, qualquer paróquia que necessitasse e que eu pudesse ajudar. E ele me falou que São Bento estava sem vigário, porque o Padre Célio, que foi o primeiro vigário da paróquia, tinha saído para estudar em Roma, que se eu queria ir. Naturalmente eu não conhecia São Bento, nem onde ficava, nem a distância, mas eu vinha para ajudar e me coloquei à disposição. Assim terminei sendo nomeado para São Bento como vigário substituto do Padre Célio. Não me lembro exatamente como cheguei, mas sim me lembro que quando chegamos fomos muito bem acolhidos por todo o povo, e assim comecei a conhecer o povo também a conhecer o novo vigário com sotaque espanhol. Eu aprendi português praticamente aqui já em Brasília, em São Bento. Eu aprendi a ser padre
em São Bento, porque eu me ordenei em 64 e logo já vim para o Brasil. Então tenho muitas boas recordações de São Bento. O acolhimento, a igreja já era estruturalmente como é agora. Claro que atualmente está muito reformada, muito bem cuidada, mas já era onde está atualmente. Eu tive referências de que havia uma capela na Rua Velha, mas anteriormente, creio que ainda não era paróquia São Bento, dependia de Brejo do Cruz, era atendida pelo vigário de Brejo e pelos frades de Catolé do Rocha. E então achariam eles e o povo que era conveniente fazer uma igreja maior para acolher o povo, e assim começaram a construir a nova igreja. Pena que naturalmente naquela época não se tinha muito sentido do valor histórico dos prédios e derrubaram a capelinha anterior. Eu não cheguei a conhecer, somente me disseram onde tinha sido construída. O que sim me estranhou é que o padroeiro da paróquia fosse São Sebastião e o nome da cidade fosse São Bento. E realmente São Bento não era muito conhecido nem cultuado, mas São Sebastião sim. Eu me lembro das primeiras festas ao estilo propriamente nordestino, e aquela grande procissão, colocaram São Sebastião em um andor em cima de um carro, e depois de celebrar a novena e o dia de São Sebastião, a grande procissão. Anos mais tarde, Dom José voltaria a acompanhar a paróquia São Sebastião, ocupando o cargo de bispo diocesano de Cajazeiras. E para minha surpresa, porque eu não esperava, mas Deus tem seus caminhos, fui nomeado bispo titular da diocese de Cajazeiras em junho de 2001. E em agosto, o dia 21 de agosto de 2001, entrei como bispo titular em Cajazeiras. Eu me lembro que estavam presentes, bem representados e bem alegres, um grupo grande de São Bento e de Paulista. E eu prometi que a primeira visita que eu faria na diocese como bispo seria justamente a São Bento. Não me lembro exatamente que dia foi, mas foi logo, talvez em agosto já, ou em setembro, fui visitar. Com muita alegria, o povo preparou uma grande recepção. E eu tenho uma anedota. Eles tinham preparado um jeep como papamóvel, onde se colocava tradicionalmente o papa e entrava, viu? E eu me esqueci de levar a batina de bispo. Então, quando cheguei, que fui recebido, então o povo estava lá alegre, cantando, me convidaram para subir ao jeep, mas eu disse, não, eu vou caminhando com o povo. E fui assim como vestido com a veste de Clermont, que se chama, mas sem batina. Talvez foi um pouco de decepção para muitos, porque esperavam ver ao bispo vestido realmente de bispo. Depois, já na celebração, naturalmente, sim, tínhamos os paramentos de bispos, tínhamos a mitra, tínhamos o báculo, e foi uma grande celebração. Também me lembro que a primeira ordenação que eu fiz de padre como bispo de Cajazeiras foi do padre Beto, entende? E depois, naturalmente, nos quase 15 anos que fiquei como bispo titular em Cajazeiras, visitei várias vezes São Bento, nas festas tradicionais, nas crismas que se realizavam e nas visitas pastorais. De modo que tive a graça de Deus de servir
Cajazeiras como diocese y San Bento como parroquia, tanto como vigario, como padre, como después como obispo. Y continuamos con muy buen relacionamiento. Ahora ya bispo emérito, estoy morando en João Pessoa, ayudo en muchas parroquias, inclusive también haciendo crisma, mas cuando dicen que soy emérito de Cajazeiras, mucha gente se apresenta do interior, diciendo, eu sou de tal cidade, eu sou de tal cidade, y muchos da cidade de San Bento. Recordamos, é verdade que as gerações novas não me recordam como padre, mas todos me recordam ainda como bispo. E tem famílias de aqui com as quais nos relacionamos ainda como amigos do tempo onde fui quando fui padre. A administração da paróquia seguiu com Padre Raimundo Honório, Padre Solon Dantas, Padre Carmil Vieira, Padre José Mário e Padre Luiz Mazucchi. As administrações contribuíram para o crescimento da igreja e também da cidade, pois a paróquia desempenhou desde o início papel importante, principalmente na educação do município. Quando se fala em contribuição, o administrador que veio em seguida é sempre lembrado, pois é conhecido pelas várias obras que realizou na igreja. Sobre o teto dessa igreja, quando o Frei Valdemar chegou aqui, ela estava quase que no chão, já para cair. E ele, naquela época, ele costumava muito pedir dinheiro na Alemanha. Tudo que ele queria para construir era só mandar a carta para a Alemanha e marcava o dia de receber e chegava. Então eu lembro muito, um dia ele chegou, disse, vai chamar seu Aliaquim para tirar umas fotos aqui do teto para eu mandar para a Alemanha. E quando eu cheguei, ele estava com um cabo de vassoura aqui, quebrando justamente essa parte aqui de cima. Eu disse, Frei, o teto está caindo e o senhor já está fazendo isso, vai ficar pior. Não, para poder, quando chegar as fotos na Alemanha, ver que está necessitando mesmo de fazer o serviço. E o dinheiro chegou, ele tirou o teto, fez todo o teto da igreja. Além de reestruturar a paróquia, Frei Valdemar realizou 3 feitos memoráveis: a construção do salão paroquial, da casa paroquial e também da torre, que é considerada até hoje uma das obras mais simbólicas do templo. Eu cheguei aqui, trabalhava construindo, fazendo casinha popular mesmo. Aí construí a casa de coral, a casa bem estruturada. Aí surgiu a torre da igreja. Aí ele me chamou para fazer a torre da igreja. Coral, eu nunca trabalhei em isso alto. Eu acho que não dá para fazer mesmo. Não, você vai fazendo, vai se habituando. Os buracos estavam cavados quando eu cheguei. O buraco da torre, eu fui quem fiz a ferragem de baixo, todo enchi de concreto para começar. Aí, dei continuidade e foi subindo até o fim. Fiz aquela reforma daquela escada, não tem a escada ali subindo, vai lá para o relógio, ali foi o que inventei e fiz, sabe? Eu tenho um portãozinho ali, fiz aquela subida até chegar lá. De lá tem uma escada para subir lá para onde é situado o relógio. Quando eu terminei aí, negócio de acabamento, o acabamento é diferente, né? Já está feito, é só rebocar. Aí depois, esse prédio aqui foi eu que fiz. Primeiro que eu fiz da casa, com essa escada. Aí passou a laje aí todinha que queria um salão aí em cima para reunião, mas nunca houve reunião. Aí depois aí surgiu aí a casa, o salão paroquial com a casa. E enfrentei.
e fui até o fim. O relógio analógico doado por Nenê Dias e o sino doado pelos fiéis católicos do município finalizaram a torre, que foi concluída em 1982. Frei Valdemar continuou na paróquia até 1990, ano em que Frei Antônio Azevedo assumiu a administração, permanecendo por 2 anos. Padre Nicodemos assumiu a paróquia em 1993 e foi o sacerdote que mais tempo permaneceu neste posto, passando 10 anos. Dom Matias me ordena e me coloca aqui em São Bento. Então cheguei aqui para enfrentar, com certeza, muitos desafios, né? Então tomei posse e começamos a nossa missão aqui em São Bento. Criamos aqui o Encontro de Casais com Cristo, que sempre funcionou muito bem os 10 anos que por aqui passamos, né? Então o ECC foi também uma grande força de evangelização. E depois fizemos acontecer também, né, as pastorais, que já tinha mais ou menos alguns sinais de pastorais. Damos continuidade a esse trabalho, como já tinha apostolado da oração, mas outras pastorais que começamos a criar, né, a pastoral do dízimo e tantas outras. Depois veio a necessidade, né, também de um espaço físico mais adequado, né? A igreja estava com problema aí no teto, né, uma grande quantidade de cupim na madeira, então começamos esse grande trabalho, né, de construção, né, de tirar todo o teto e colocar outra estrutura. O carro da paróquia, que também era um carro já velho, depois fomos conseguindo, né, carros, né, e a Capela do Santíssimo, que fizemos uma belíssima construção, a Capela do Santíssimo muito aconchegante, com uma bonita pintura, né, um momento local do pessoal rezar, mais ou menos onde hoje ainda continua, não só do mesmo jeito, mas o mesmo local. E também aqui em São Bento, outro marco interessante nessa história, né, que a gente vai esquecendo e agora vai lembrando, né, foi a rádio comunitária, né, Rádio Solidária FM. Era um sonho, né, então nos organizamos aqui, né, e oferecemos até o prédio aqui, né, da igreja para concretizar esse sonho. Né, uma cidade tão grande e não tinha um meio de comunicação, né, assim, mais concreto como o rádio. Hoje, é claro, na época não tinha nada da mídia, da internet, não tinha nada disso na época. Lá para o final é que estava começando a chegar internet, mas a gente lembrava, uma cidade tão grande, não tem um meio de comunicação, e nos reunimos, formamos essa associação, essa comunidade, e eu lembro que veio um radialista lá do Rio Grande do Norte, ficou hospedado até na casa paroquial, e oferecemos o prédio da igreja, e aí começou a nossa querida Rádio Solidária FM, que podemos dizer, né, que foi a primeira rádio, assim, propriamente dita, que serviu tanto de comunicação para o povo de São Bento, para as comunidades. Tínhamos um programa, atingir as comunidades todas, né, o programa era Jesus Cristo, Vida e Esperança para Todos os Povos, a missa transmitida e depois servindo a comunidade. Com a saída de Nicodemos, Padre Andrade foi nomeado administrador paroquial em 2003. Eu recordo que uma das primeiras iniciativas nossas foi melhorar os portões de entradas da balustrada que dá acesso então ao templo, propriamente dito. A partir dali, nós nos preocupamos em fazer a melhoria da casa paroquial, mudar alguma parte das instalações, construção de banheiros, pelo menos 2 foram então melhorados na parte da casa paroquial propriamente dito. No térreo, nós também fizemos alguns retoques simples no salão paroquial, nem precisaria aqui destacar, mas de qualquer forma foram atividades ligadas à melhoria do templo da paróquia. Né? Então, outra coisa, na garagem, na antiga garagem da paróquia, nós transformamos na secretaria paroquial, né? Sendo que a parte interna nós tivemos a preocupação de fazer uma espécie de estante de alvenaria, né, com todo o serviço de balcão, né, então uma reforma, oferecemos uma secretaria, o espaço para funcionar a secretaria da paróquia de forma mais digna. Ao mesmo tempo, como havíamos ocupado
a garagem da paróquia exatamente para isso, tive a preocupação de construir ao lado da secretaria, então, um outro espaço para a garagem. Isso, atualmente, parece-me que serve de depósito, né, para os utensílios da própria paróquia. E, ao mesmo tempo, tivemos ainda a preocupação de construir um bebedouro público, né? Banheiros na secretaria, mas a parte externa também modificamos por completo os banheiros, né? Na parte interna da igreja, propriamente dita, então, procuramos oferecer à igreja, ou melhor, a Capela do Santíssimo. Fizemos toda uma reforma, ou estruturamos, propriamente dito, a Capela do Santíssimo e ainda a fonte batismal, né? Isso na parte interna da igreja, né? Na parte externa, mas também muito ligado ao templo, tivemos a preocupação de construir o jardim, né? Essa foi uma das últimas atividades. Tive o prazer de, contando com a cooperação de seu Abdílio, seu Pedro, né? Na época o sacristão Léo, que hoje está com o pai, então, e eu mesmo, né? Muitas vezes tive o esforço, a iniciativa de pegar picareta, né? E cavar a terra e fazer com que a paróquia tivesse uma aparência melhor na parte externa. E na parte do primeiro andar, acima de um depósito que existe, servia de depósito, era também uma espécie de salão, outro salão, a gente também construiu acima da capela, né? Depois desse a Capela do Santíssimo, um outro espaço, no primeiro andar, para tornar digamos assim, se tornar um espaço mais eficiente, né? Para guardar as coisas de natureza litúrgica ou qualquer outra coisa. E servir também de espécie de sede, né? Vamos dizer, da sala de comunicação, uma sala de comunicação para o funcionamento do site, que era Portal Veritas, depois Portal Nexo, né? Padre Andrade permaneceu na paróquia até 2011, dando lugar a Padre Janduí de Sá, que realizou uma das maiores reformas no interior da igreja. Em 2011 eu comecei já a fazer um estudo com Deus Dedit para ver o que era possível fazer. Ele fez um projeto. Em 2012 nós iniciamos a reforma, passou mais ou menos 1 ano e meio em reforma. E a igreja que hoje está lá é fruto do trabalho da paróquia como um todo, do esforço da paróquia como um todo. Mais ou menos, eu não sei exatamente as cifras que foram investidas na primeira etapa da reforma, que foi a mudança dos arcos, das colunas, o presbitério todo foi mudado, o teto, a iluminação. Mais ou menos, eu creio que R$250 mil, por aí. Depois, nós trabalhamos para climatizar a igreja. Nós sabemos que nossa região é muito quente. A igreja matriz de São Sebastião não é uma igreja tão grande e eu via que era possível climatizá-la. Então, foi feito todo um trabalho tivemos que mudar algumas coisas, comprar transformador, mudar a fiação, adaptar para acolher as 8 máquinas de ar-condicionado, as 8 máquinas de 64 mil BTUs, para tornar a igreja assim agradável. E foi o que aconteceu. Além da reforma da igreja, da climatização, esse aspecto administrativo, nós também tivemos a preocupação de ajeitar a casa paroquial, que era uma casa já um pouco antiga e desde que ela foi feita não tinha passado por grandes intervenções. Então foi feito um trabalho de intervenção, demorou mais ou menos uns 6 meses de trabalho. Gastamos ali mais ou menos uns R$130 mil e a casa foi toda recuperada, né? A casa é o que ela não é tão grande, é uma casa boa, agradável, uma casa aconchegante, mas não é grande. Então foi feita uma recuperação
dos banheiros, do piso da casa como um todo, foi feito um forro, enfim, toda a casa foi recuperada. E, inclusive nós trocamos todos os móveis. Então a casa paroquial também é o que é hoje, graças à generosidade do povo de São Bento. Padre Hernaldo é o atual administrador da paróquia São Sebastião e responsável por dar continuidade aos trabalhos paroquiais. Nós construímos recentemente o projeto da energia solar, que foi realmente uma conquista da comunidade, com os recursos da festa de 2019. Nós também tivemos recentemente o melhoramento estrutural da nossa igreja Templo de São Sebastião. Também no tocante à calçada, que foi também reconstruída. E claro, um desafio que eu creio que é muito, não só nosso, mas de muitas paróquias, é criar ou renovar nossa cultura missionária. Uma cultura missionária se faz urgente. A nossa paróquia tem um sinal que é um sinal bem alvissareiro. Nós temos o Comipa, que de 15 em 15 dias visita as comunidades, é um trabalho permanente, bonito, Mas eu creio que é necessário que haja uma maior adesão de outros paroquianos e outras paroquianas, seja da cidade ou da zona rural, para a gente fortalecer esta preocupação que é da igreja em todo o mundo, uma igreja em estado permanente de missão. Atualmente fazem parte do território da paróquia São Sebastião as capelas São Francisco na Barra de Cima, Nossa Senhora Aparecida no Alto do Cipó, Santa Rita de Cássia na Várzea Grande, São Bento no Xique-Xique, Santa Isabel da Hungria no São Bentinho e a comunidade Terra Nova, que está em evangelização para a construção da futura capela. Após a criação da paróquia São Bernardo, as capelas Santa Luzia no Genipapo, Nossa Senhora de Fátima no Riachão, Nossa Senhora de Fátima no Belarminho, São José na Areia Fina, São Francisco no São Bento de Baixo e Nossa Senhora do Perpétuo Socorro na comunidade Contendas passaram a pertencer à mais nova paróquia do município. A divisão da cidade de São Bento em duas paróquias, para que ela acontecesse, houve conversas com o conselho da paróquia, houve conversa com o bispo da diocese, conversa entre mim e o padre Severino. Claro que quando se vai dividir uma paróquia, tem que se levar em conta dois aspectos, o aspecto geográfico e o aspecto pastoral. Então, nós tínhamos que levar em consideração, para dividir a paróquia, a sede da nova paróquia. Então, as capelas que deveriam fazer parte da nova paróquia deveriam estar fisicamente próximas dessa sede, isto é, que era a antiga Capela São Bernardo, e agora seria a sede da nova paróquia. Então, nós conversamos bastante e vimos que as capelas mais próximas são aquelas que estão ali nos bairros como São José, e naquela área lá de cima. Mas, se fôssemos levar em consideração apenas esse aspecto de proximidade geográfica, física, a paróquia São Bernardo não teria como se viabilizar. Então, tivemos que fazer uma adaptação. Porque se a paróquia São Sebastião continuasse, por exemplo, com 8 capelas e São Bernardo ficasse apenas com 4, certamente a paróquia São Bernardo ficaria muito pobre, inclusive economicamente, e pastoralmente. Então, nós levamos em consideração isso, e as capelas de Riachão e São Bento de Baixo passaram para a paróquia São Bernardo para que fosse possível a criação da nova paróquia. Hoje, além de bem estruturada, a paróquia São Sebastião vive um bom tempo nos grupos, movimentos e pastorais. Estes vêm plantando e colhendo vários frutos, alguns deles na vida vocacional. Além dos padres Dezenilton e Padre Beto, Padre Narinho e as irmãs Marinalda, Maria Aparecida, Joedna e Irailma, também são filhos da paróquia que optaram por dedicar toda a vida aos serviços na igreja.
A paróquia São Sebastião teve um passado cheio de histórias para contar. Hoje vive momentos de grandes conquistas e sonha em chegar ainda mais longe. A nossa paróquia, ela naturalmente vive expectativa, projeta, sonha. Então, sonhar é uma necessidade nossa. Nossa paróquia sonha com a comunidade mais missionária e, naturalmente, mais também aberta para a formação, a capacitação. Além do mais, nossa paróquia, ela pensa, quem sabe, alcançar mais espaços, no sentido espaços estruturais. Nossa paróquia, embora aparentemente apareça pronta, bastante, diríamos, ela preenche os pré-requisitos de uma paróquia numa estrutura relativamente boa, mas ainda ela precisaria avançar para que nossas crianças, nossos adolescentes e jovens pudessem ter mais espaço. E a minha esperança é que realmente a SDC ela possa ser realmente a nossa inspiração. Isso levando em conta que nós já temos tido uma conversa com o pessoal que compõe os nossos associados da SDC e percebi que todos, eu creio que com raras exceções, todos pareceram bastante positivos no tocante a dizer: padre, a gente pode sonhar com a SDC estruturalmente reformada, refeita, melhorada, para servir a paróquia e também a sociedade de São Bento. Uma paróquia que nasceu a partir da devoção de um povo perseverante, que não mediu esforços para ter um lugar de oração. Anunciar o Evangelho e ser propagadora de boas práticas são os objetivos desta igreja, que chegou a ter o templo demolido, mas a fé, o amor e a devoção a reergueram. E hoje ela se encontra mais edificada que nunca, unindo as paredes largas e antigas ao que há de mais fino e moderno. A junção de tudo isso resulta em uma igreja que se tornou referência, reflexo do carinho e cuidado dos administradores que por aqui passaram e principalmente dos fiéis, que sempre ofereceram o melhor. Os 60 anos representam muito mais que uma idade. Neles estão inclusos o esforço, a superação e a certeza de uma igreja que trilha o caminho certo e que ainda há de chegar muito mais longe.